Fernanda Alves, porque ela vai trazer as primeiras informações do time do Fortaleza. E aí, Fernandíssima, boa tarde pra você. Boa tarde, André, para você e para todo mundo que nos acompanha aqui pela Verdinha e pela TV Diário. Agora, oficialmente, dar as boas-vindas de volta a Breno Rebouças, que fez muita falta, claro, né? Aqui, não só aqui no programa, mas no dia a dia, que é uma pessoa que eu amo conviver, mas todo dia a gente estava ali futricando, né? No nosso privado ali, conversando sobre a vida. Como é? Enfim. Mas falando um pouco sobre Fortaleza, hoje teve a apresentação oficial de Tuco Herrera. É o José Maria Herrera, mas ele prefere ser chamado de Tuco. O apelido surgiu da cidade onde ele é, na Argentina, que é Tucumã. Então ele usa o Tuco Herrera como nome profissional e ainda não tem número, não decidiu ainda qual número vai usar. Conversou um pouco com a gente, ainda não fala português, então foi tudo bem ali, tendo que ser mais demorado para poder entender o que era dito pelo atleta, mas o atacante de 22 anos atua pelos dois lados, disse que já conversou com o Vojvoda e com essa característica específica de ser canhoto e atuar tanto pela direita como pela esquerda, o Vojvoda questionou onde ele se sentia mais confortável e aí a partir dos treinos é que eles vão entender e encaixar melhor isso dentro do elenco. Tuco falou também já sobre Clássico Rei, sobre o que ele entende do clássico, sobre o que já conversaram com ele, principalmente sobre entender a diferença entre o futebol argentino e o futebol brasileiro, já que esta é a primeira experiência dele jogando aqui no nosso país, André. Será que já pode estar à disposição para jogar no Clássico Rei, Fernanda? Eu pergunto do Clássico porque na quarta-feira ele não pode jogar. O período de inscrições para a Copa do Nordeste já foi encerrado, mas tem chances de o José Herrera já entrar em campo contra o Ceará? Então, dentro da coletiva, quando foi conversado sobre Clássico Rei, ele deixou a entender essa possibilidade, mas a gente sabe que existe a transferência internacional, a questão da regularização do atleta e não se sabe se dará tempo, já porque a janela abre dia 10 agora de julho. E aí o Fortaleza teria até o dia 11, ou seja, cerca de 2 dias para poder regularizar e ele está à disposição no domingo, dia 13. E aí, diante de ser um atleta que vem de fora, os procedimentos são bem mais burocráticos, André. Tem a questão da burocracia aí, Breno Rebouças, mas é um reforço chegando para um setor que chama a atenção, que é o ataque. E o Matheus Pereira ainda não estreou, mas já estava aqui antes da parada para o Mundial de Clubes. Tem também o Adam Bareiro, esse ainda não foi anunciado oficialmente, mas já está aqui na capital cearense. Mas de reforço, anunciado, apresentado, que já está treinando, e é a cara nova dessa janela de transferências, o Herrera é o nome até agora no PC. Jogador jovem, que como o próprio Marcelo Paes falou, é marcado por fazer gols bonitos na Argentina, mas que precisa mesmo, na verdade, é tentar resolver o problema das pontas no Fortaleza, porque hoje você não tem nenhum ponta no Fortaleza que seja intocável. O que talvez desempenhe melhor não está à disposição, que é o Moisés, que está no departamento médico ainda. Mas você vai para a direita, você tem Marinho, que algumas vezes entra, outras vezes Pikachu, nenhum dos dois titular absoluto. Você vai para o outro lado, o Breno Lopes está lá porque não tem outro para jogar. Porque o Moisés é a concorrência principal dele, mas o Moisés não está à disposição. E o Breno Lopes também não vive o seu melhor momento. Então, o Herrera, que pode jogar inclusive pelos dois lados, tem facilidade de jogar os dois lados, ele vem para uma função que o Fortaleza está precisando, e eu acho que se ele conseguir demonstrar esse bom desempenho que ele demonstrava na Argentina, inclusive que fez o Fortaleza fazer um investimento alto para trazê-lo, para conseguir que o jogador ficasse no clube, né, viesse para cá, inclusive com compra de direitos econômicos, se ele conseguir desempenhar esse papel, ele tem boa chance, inclusive, de rapidamente escalar uma titularidade. É uma posição, de um lado e do outro, em que o Fortaleza vive momento de instabilidade. Nenhum dos jogadores hoje é peça que você fala, não, nesse aí o Vojvoda não mexe. Então, tem um solo fértil ali pra ele. Ele tem um espaço onde ele tem boas possibilidades de crescimento se rapidamente ele se adaptar ao jogo do Vojvoda. Ele falou um pouquinho sobre o Vojvoda também. Acho que os argentinos se entendem muito bem no Fortaleza e precisava mesmo. O Fortaleza tinha que trazer mais jogadores que atuassem pelos lados, porque o Vojvoda utiliza muito isso no seu esquema tático, na sua maneira de jogar. Os pontas são muito importantes para o Fortaleza. A gente não sabe como é que ele vai fazer agora na volta, quando o time se apresentar diante do Bahia, por exemplo, se o Vojvoda vai ter modificado alguma coisa ou não.
como ele não treinou durante um mês, ele treinou durante 2 semanas, porque o time teve férias, eu acho que dificilmente ele vai fazer alguma mudança muito radical. Então eu ainda imagino que o jogo com os pontas ainda vai ser muito importante para o Fortaleza. E aí tem essa história da regularização. Como a Fernanda disse, transferência internacional é mais complicada, são 2 dias, porque no sábado não tem vídeo. Então se ele não tiver até sexta-feira à noite, ele não joga o Clássico Rei. Mas é um cara que eu acho que tem um solo fértil aí para tentar rapidamente escalar até uma titularidade, se ele conseguir desenrolar rapidamente dentro do clube. Isso passa muito, diga lá, seu Wilton, porque tem outros nomes aí que não estão